Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Ulisses Guimarães foi uma das principais lideranças políticas de nossa história recente. Combateu a ditadura militar e teve sua trajetória marcada pela defesa firme do voto direto e a refundação do Estado Democrático. O deputado Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, acompanhou parte dessa história como constituinte. É esse o tema da nossa conversa aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado. Deputado, o que o senhor acha que é o ponto que mais se destaca nessa trajetória de Ulisses Guimarães? Não, Ulisses foi o grande timoneiro da travessia, né? A travessia entre o poder ditatorial e o poder civil. Ele foi capaz de galvanizar as forças democráticas, que até então estavam dispersas. Eu era militante do Partido Comunista, que estava na clandestinidade, outras forças de esquerdas na clandestinidade, mas ele conseguiu, como presidente do PMDB, né, como articulador desse grande movimento que culminou na luta pelo voto direto, as diretas já, e com a derrota desse movimento, ele teve a grandeza, né, quando da morte do presidente eleito Tancredo Neves, ele poderia ter reivindicado para si o poder, a presidência da República, mas ele sabia que a gente vivia um momento muito tenso, ainda os militares muito presentes, né, na vida nacional. E ele teve a grandeza de avalizar, de ser um dos fiadores da posse de José Sarney. Então, o Ulisses era aquela figura, nesse momento da luta, né, pela redemocratização do Brasil, os milhões de brasileiros que foram às ruas, né, clamando pelo voto direto, e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que foi, vamos dizer, o desfecho desse processo, né? E em Brasília, aqui em particular, teve esse momento. Ele foi também entusiasta, né, da representação política de Brasília. Eu tive o privilégio, o orgulho, de ser o primeiro, de integrar a primeira bancada de deputados e senadores eleita pelo Distrito Federal. Até então, como ele dizia, a frase famosa, eu já vi governador cassado, presidente cassado, deputado cassado, mas um povo cassado, uma cidade cassada, eu nunca tinha visto. E foi um dos entusiastas, né, da emenda que deu a Brasília, o Distrito Federal, o direito de escolher a sua representação na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Deputado, anteriormente a essa medida, não havia representantes do Distrito Federal na Câmara ou eram indicados? Como funcionava? Havia a tal da comissão do Senado para o Distrito Federal. Então eram alguns senadores, 5, não me lembro o número, 5 talvez, acho que sim, né, que acumulavam a missão, né, de senadores da República com a missão de serem o porta-voz, vamos dizer, da sociedade aqui de Brasília para fazer chegar as demandas ao governador biônico, indicado pelos militares até então, e depois, quem não se lembra do ex-governador José Aparecido, foi um governador indicado indiretamente pelo presidente José Sarney, até que tivemos a primeira eleição direta em 1990. E como foi a participação de Ulisses Guimarães? Ele esteve à frente na articulação ou apenas foi um apoiador? Não, o doutor Ulisses era um homem com uma grande capacidade de diálogo, né? Tanto que ele juntava os comunistas e a ala mais, vamos dizer, direitista do então MDB ou do PMDB, né? Então ele conseguiu ser o homem do equilíbrio, o homem da conciliação, né? O homem que tinha uma linguagem dura, muito incisiva, né? Especialmente quando liderava as multidões nos comícios das diretas, né? E a sua postura enquanto presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que era muito firme, conciliador, ouvindo sempre, uma capacidade imensa, né? Difícil hoje no homem público, né? Mas ele tinha uma grande capacidade de ouvir, né? E por isso que ele era esse ícone, né, que todos nós
fosse qual tendência política fosse, né? Nós tínhamos um respeito, uma admiração muito grande pelo grande homem que, infelizmente, tão cedo se foi, né, do nosso país, da nossa vida, do nosso convívio. Deputado, o deputado Ulisses Guimarães chegou a ser até criticado por ser moderado. Como é que o senhor vê isso hoje, com o passar dos anos? Na época ele foi criticado, alguns integrantes do MDB cobravam dele uma posição mais radical. Como é que o senhor avalia hoje? O MDB, na época, a ditadura obrigou a mudar de nome, MDB virou PMDB, era o chamado Partido Ônibus. Como os comunistas estávamos impedidos de militar à luz do dia, então nós estávamos abrigados nas fileiras do PMDB. Então convivíamos, né, os comunistas com os moderados do MDB, que eram, enfim, pessoas parlamentares e lideranças políticas egressos, né, de diversos segmentos, estratos sociais, latifundiários, industriais, fazendeiros, a bancada ruralista, enfim, tinha todo mundo dentro do MDB. Era a oposição consentida pela ditadura, onde cabia todo mundo. Quem estivesse fora ia para a luta armada, como foram vários grupos, né, que foram aniquilados. Mas o doutor Ulisses, talvez principalmente a juventude não saiba disso, né? Mas no primeiro momento ele apoiou o golpe militar, né? Ele achou que o país... foi muito criticado Foi muito criticado, certamente, e se arrependeu disso depois, porque os militares com Castelo Branco à frente, que vieram, né, com a disposição de ficar por um curto momento para interromper a marcha do Brasil para o comunismo, como, né, os alarmistas falavam, né? Então, quando ele percebeu que havia um movimento para a permanência dos militares, né, e o endurecimento do regime foi dando cada vez mostras de que eles vieram para ficar, ele rompeu com esse sistema, né, e passou a ser um dos conspiradores, vamos dizer, a favor da redemocratização do Brasil, que demorou um processo prolongado, né? Ficamos aí mais de 21 anos debaixo de uma ditadura muito dura, muito sanguinária mesmo, porque torturou, matou, desapareceu. E ele foi um homem que, gradativamente, ele foi aumentando, foi escalando a sua contundência, né? Então, do moderado, do avalista, né, daquela interrupção da democracia, do processo que o Brasil vivia, ele passou a ser um dos mais veementes críticos, né, sempre com uma visão liberal, né? Nunca jamais ele viria a abraçar as causas dos comunistas, e nós tínhamos essa perfeita consciência. Mas ele fazia esse meio campo, né, entre as forças que tinham o chamado MDB autêntico, que congregava liberais mais exaltados, radicais, e aí como não lembrar de Fernando Lira, de Chico Pinto, de Freitas Nobres, enfim, Freitas Nobre, vários parlamentares que pontificaram nessa época, né, de luta contra a ditadura. Mas ele tinha também o diálogo com Tales Ramalho, com Tancredo Neves, né, que estavam naquele momento em outro campo, em outro polo do PMDB, do PMDB, que tinha mudado o nome, né? Deputado, traçando um paralelo com o nosso cenário hoje, a gente está vivendo um momento de muita polarização. O senhor acha que hoje nós temos moderadores e lideranças como Ulisses capazes de aglutinar, convergir forças? O Brasil viveu um tempo, vamos dizer, um curto período de democracia. Quando a gente fala Brasil, quanto tempo desde a redemocratização? Então nós temos um curto período de poder civil, de poder, vamos dizer, de uma democracia plena, né? E vivenciamos, lamentavelmente, experiências dolorosas, né? Que também nos deixaram bastante curtidos, bastante amadurecidos, né? Um impeachment logo do ex-presidente Collor, né? E quando pensávamos que tínhamos superado esse momento, né, tudo isso resultou agora no impeachment da ex-presidente Dilma, né, que sucedeu o ex-presidente Lula. Então foram tempos de experiência muito rica, né, e dolorosa, porque uma esperança que foi gestada lá atrás, no começo do governo do PT, né, e que, vamos dizer, foi se deteriorando de tal maneira,
né, que a presidente perdeu absolutamente a confiança do parlamento e das ruas, da população. E hoje o que nós vemos é uma polarização, claro, né, entre nós que defendemos o afastamento da presidente e o cumprimento do rito constitucional, das normas que nós na Assembleia Nacional Constituinte escrevemos, né, prevendo os momentos em que o presidente da República deve ser afastado, deve ser impedido, e aí estão capitulados os crimes de responsabilidade, né? E aqueles que não aceitam o jogo democrático, né? Que acham que a presidente foi afastada por um golpe parlamentar, né? E que querem ter uma bandeira, porque a população, né, principalmente com os resultados que nós tivemos do desastre na economia, né, de todas as conquistas que foram alcançadas ao longo de décadas, né, que foi a estabilização da moeda, né, a estabilização da economia, a recuperação da credibilidade internacional, né, a atração dos investidores que colocaram o Brasil naquele nível, né, de investment grade, ou seja, um país onde os investimentos têm segurança jurídica para que aportarem. Infelizmente, isso aí tudo se perdeu, né? E hoje nós temos 12 milhões de desempregados, né? A inflação fora de controle, 10%, acima de 10%, como chegou, né? Enfim, então hoje nós temos essa polarização de um canto, de um lado, de um polo. Temos aí uma figura que ninguém pode negar, por mais que crítica tenhamos a ele, mas o ex-presidente Lula ainda tem um encanto sobre segmentos vastos da opinião pública, né? E a sua militância muito aguerrida, que não aceitam o que aconteceu e acoimam como golpistas, né, aqueles que removeram a presidente da República. Então, eu acho que isso aí, nós estamos ainda no calor, né, desses episódios, mas eu acredito que o país precisa de pacificação, o país precisa de retomar a trilha do desenvolvimento, né, e a inspiração do Dr. Ulisses, né, o senhor diretas, como era chamado, né, tem sempre o seu lugar na nossa consciência quando estivermos debruçados sobre matérias importantes que devam ser apreciadas pelo Congresso Nacional, que leve o país a uma ética na política, né, ao fim da corrupção, ou pelo menos a um controle da corrupção como estava sistemática em nosso país, e que tenhamos principalmente esperança para a nossa juventude, né, para nosso povo que fica cada vez mais distanciado, né, das práticas da política em nosso país. Deputado, obrigada pela presença. Obrigado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Se quiser conferir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só visitar nosso site. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.